Nós vamos, nesse momento, orar para darmos início à nossa escola bíblica dominical, nesse dia de hoje, a nossa aula número 12. O tema da nossa aula é o legado de um homem que teme a Deus. E está baseada no Salmo 112. Eu não botei foto, obviamente, porque não quero transparecer que eu sou esse homem aí que deixou o legado, né? Porque aquele que quer se exaltar deve se humilhar em Cristo, né? Então, se eu tenho deixado um legado, é aqueles que estão ao meu redor que devem saber disso ou não, né? Mas nós vamos orar para que o Senhor possa não, né? Que o Senhor nos abençoe, porque Ele pode sempre. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nós nos reunimos aqui nesta manhã para aprendermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Falaremos sobre o legado do homem de Deus, falaremos sobre o Salmo 112, que o Senhor nos dê graça para que eu possa expor a Tua Palavra com sabedoria, com exatidão, ser compreendido e que o Teu Espírito dê essa compreensão aos Teus servos. Em nome de Jesus, amém. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 112. Salmo 112, versículo 1 em diante, é um salmo anônimo, tá? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme a Yahvé e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome o desejo dos perversos perecerá. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós desejamos servir a Deus, todos nós, e fazemos isso, obviamente, não pensando em alguma recompensa. Para nós que somos cristãos, nós servimos por amor a Cristo, servimos em gratidão por tudo que Ele tem feito. Quando nós, por exemplo, ofertamos na igreja, não fazemos isso apenas como uma obrigação, embora seja a nossa obrigação. Mas, acima de tudo, fazemos isso por amor e gratidão. Se tocamos hinos e conduzimos o cântico congregacional na igreja, fazemos isso por amor. E, obviamente, também pesa sobre nós uma obrigação em relação aos dons e talentos que Deus tem nos dado para servi-lo. Fazemos tudo por gratidão. Se pregamos aqui, como pastores, nós pregamos porque nós amamos ao Senhor. Recebemos dele uma missão
Recebemos de Deus uma incumbência, talentos, mas nos dedicamos ao ministério especialmente por amor e gratidão a Deus. Mas, obviamente, que não devemos esquecer que Deus não é injusto para conosco em tudo que fazemos. Haverá sim uma recompensa. Embora não façamos algo por causa dessa recompensa, é certo que Deus nos recompensará. Só estarmos na presença dele já é uma grande recompensa. Só estarmos diante da sua face eternamente, e conforme diz a confissão de fé de Westminster, gozarmos da presença dele eternamente, isso já é uma maravilha, é uma grande recompensa. Mas existem muitas coisas no céu que nós nem imaginamos. Mas existem outras coisas também, aqui na terra, que nos motivam a servir a Deus. Nos motivam, sim, a andarmos em vida piedosa. E uma dessas coisas que nos motivam chama-se legado. Os homens, quer ou não, eles desejam deixar um legado para as outras gerações. E assim deve ser. Mas a questão é, que legado nós podemos deixar para os nossos filhos? Nós queremos realmente deixar exemplos, alguns deixam riquezas, alguns deixam bens e heranças. Podemos chamar isso de legado. Isso motiva, por exemplo, homens a trabalhar duramente para que possam deixar uma herança para os seus filhos. Mas qual o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa igreja, para que sejamos realmente abençoados por Deus e todas as outras gerações que vierem após a nossa? Eu inicio aqui deixando uma frase: o temor do Senhor produz um legado eterno. Pare e reflita nessa frase. Você que tem filhos, você que serve a Deus, que trabalha na igreja, você que prega, você que canta, você que ensina, que é educador, você que tem uma família, reflita nessa frase: o temor do Senhor produz um legado eterno. No final nós vamos retornar a essa frase. Eu quero que você reflita, pense na sua vida. Você viveu a vida inteira, ou tem vivido, e o que motiva você? O que você pretende deixar? Pastor Danilo, o que você pretende deixar aos seus filhos? E você, Pastor Samuel, você, Emerson, o que você pretende? No que você tem gasto as suas energias, o seu vigor, a sua força, a sua saúde? Pense na sua vida. Depois que você pensar, responda: qual será o seu legado? Quando você morrer, o que ficará na lembrança daqueles que estão ao seu redor? Será que a sua memória será esquecida nesta igreja? Será que a sua memória será esquecida na sua família, nos seus filhos, nos seus netos? O que você deixará para eles, para a igreja, para o reino de Deus? O que significa legado? O que significa legado? Deixar um legado. Às vezes a pessoa morre
Ninguém constrói lápide de papelão. Alguém constrói uma lápide de papelão, está lá o túmulo, ele escreveu algo ali no papelão lá, aqui jaz, faz isso. Por que os homens constroem lápides de granito, de pedra? Porque eles querem preservar a sua memória. A questão é, como você será lembrado? O que realmente importa? A palavra legado vem do latim legatus e significa algo deixado por alguém que já não está mais presente. O legado é algo que alguém que não está mais presente, já se foi, deixou. Algo deixado por alguém que não está mais presente. Esses aspectos mostram que o legado, ele pode ser um legado material, não é verdade? Você pode deixar herança, dinheiro, terrenos, pode ser uma boa educação, mas pode ser também um legado espiritual, um legado eterno, firmes fundamentos no Evangelho, através de um caráter ilibado que serve a Deus, que teme a Deus. Como seu filho vai lembrar de você? Não estou indo para o extremo. Tem filhos que lembram do pai como aquele cachaceiro, aquele agressor que batia na mãe, ou aquela mãe que não dava exemplo. Não estou indo para esse extremo. Tem cristãos que deixam um legado financeiro. Ele é lembrado, meu pai trabalhou bastante e deixou essa propriedade toda. Será que esse é um legado eterno? Hein? Não, por que não? Eu já vi pessoas, grandes empresários, isso, irmãos, quando eu falo que eu já vi, creia que eu já vi, tá? Porque eu não tenho 20 anos, eu tenho 60, eu já vi grandes empresários que deixam uma grande fortuna para os seus herdeiros e eles evaporam tudo em poucos anos. Não conseguem administrar porque foi apenas um legado material e não foi passado algo a mais. Assim como eu vejo homens humildes, homens pobres, que os filhos dizem, olha, o meu pai era um homem de caráter. Ele me ensinou a não trapacear, a não roubar. Meu pai temia a Deus. Quando vinha uma má notícia, ele não se desesperava, ele confiava em Deus. Eu via o meu pai orando, dobrando os seus joelhos. Eu via ele servindo a Deus de dia e de noite. Legados podem ser materiais e espirituais. Herança, objetos e a transmissão de valores, exemplos e caráter. Antes de entrar no Salmo 112, no nosso livro lá do David Murray, que é o comentário bíblico Deus, Casamento, Família, David Murray, ele usa um método de interpretação desse salmo, um método cíclico. Eu achei melhor usar o método expositivo, seguindo a linha do texto, para sermos mais breves e mais objetivos para a igreja, ok? Mas o conteúdo é o mesmo, Bom, algumas curiosidades sobre o Salmo 112, antes de entrarmos na meditação. O Salmo 112, ele trata do legado de um homem que teme a Deus. Esse é o assunto aqui desse Salmo. O que esse homem que teme a Deus, ele deixa para os seus filhos e para as outras gerações. É o legado dele, o legado de um homem temente.
Um legado do homem que tem reverência e amor profundo pelo seu Senhor. O legado do homem de Deus. Este salmo, na verdade, a gente precisa prestar atenção a alguns detalhes que passam despercebidos. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 111. O versículo 10. Olha que coisa interessante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Agora vamos emendar. Vamos ler o Salmo 111, 10 e o 112, 1. Olha o que você vai perceber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos que o praticam, o seu louvor permanece para sempre, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Você percebeu algo? Que há uma continuação entre esses salmos. O Salmo 111, ele termina falando do temor do Senhor, que é o princípio de ter uma vida sábia, que o seu louvor permanece para sempre, a sua memória, o seu legado permanece para sempre. E aí o Salmo 112, ele já inicia falando sobre o temor do Senhor. Isso é um detalhe para você prestar atenção a respeito do Salmo 112, antes de fazermos a exposição. Ele também nos lembra das palavras de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. A sua força, o seu poder, o seu apoio não está em exércitos, conforme a linguagem do Antigo Testamento, em carros, em cavalos. O seu amparo não está nos juízes, nos políticos. O seu amparo está no Senhor e no temor ao Senhor. E isso, continua aqui Provérbios, é refúgio para quem? Para os seus filhos. Olha o que os seus filhos precisam ver em você. Você, como um homem que teme a Deus e ampara no Senhor, tá? Você cria, tá? Um forte refúgio também para os seus filhos. Ou seja, quando eles casarem, saírem da sua casa, onde eles vão buscar o amparo e o refúgio? No Senhor. Um dia eu não estarei vivo. E aí o Ricardo Júnior, a Carolina, o Samuel precisam aprender onde buscam o amparo, onde eles devem se refugiar. É no Senhor, no temor ao Senhor. Nós vamos entender um pouco mais esse temor do Senhor. Vocês vão ver como é interessante você entender também o hebraico. O hebraico, vamos assim dizer, é a língua dos anjos, a língua do céu. Deus escolheu duas línguas para se comunicar. No Antigo Testamento é o hebraico. E no Novo Testamento foi o grego. E ele não escolheu essas línguas à toa. Quem estuda grego, quem estuda hebraico, vê o quão é importante. Lógico que nós não estamos aqui para fazer um estudo detalhado disso, tá? A nossa exegese a gente faz no quarto. A gente transmite aqui o que a gente aprende. Mas algumas coisas são curiosas e precisamos falar. Bom, existe também um paralelismo entre o Salmo 111 e 112. Eles caminham juntos, é incrível isso. Olha como o Espírito Santo dirigiu o escritor. Era um só,
o autor, é o Espírito de Deus, que inspirou os escritores. Olha só, o Salmo 111 e o Salmo 112. Ambos são poemas acrósticos. Eles têm linhas que caminham do Aleph até o Tav. Ou seja, da primeira letra do alfabeto hebraico até a última, de Aleph até o Tav. O que é um poema acróstico? É como você, quando escreve a cartinha para o namorado, né? E põe as iniciais da sua esposa ou do seu marido, né? Você põe lá, Ricardo, realmente você é demais. Aí, imensamente bonito. Então você põe as primeiras letras, da onde vêm as primeiras linhas, as primeiras frases. E quando você olha o original, eu mandei uma foto lá para os pastores, quando eu estava estudando, lá na Bíblia hebraica, você vê que, infelizmente, nós perdemos isso nas nossas versões. Eles pararam de colocar o nome das letras. Algumas versões antigas ainda tem lá Aleph, Bet, Gimel. As nossas versões novas, eles acharam, não precisa, ninguém estuda hebraico, vamos tirar isso. Mas você perde um pouco essa noção desse paralelismo. Esses dois salmos vão de Aleph em diante. Então, ambos são poemas acrósticos, são características de textos em forma de poema. Segunda característica é que todos os dois, ambos, iniciam com a palavra hebraica que está aí do lado, Aleluia, que é traduzido por Aleluia, que significa louvado seja Yahvé. Louvado seja o Senhor, louvado seja Yahvé. Louvado seja o Senhor. Então são duas palavras, Aleluia. Faz toda a diferença, porque Yah é a abreviatura de Yahvé. Tá? Então, louvado seja Yahvé. Tudo isso, no português, fica uma palavra só, aleluia. Quando você repete aleluia na igreja, você está dizendo que louvado seja Yahvé. Outra, e essa expressão aleluia aparece 23 vezes nos salmos. Mas esses dois salmos, especialmente, são acrósticos e começam com aleluia. O temor do Senhor, que qualifica ambos os salmos como salmo de sabedoria. Então, esses dois salmos, os dois salmos, 111 e 112, enfatizam o temor do Senhor, que caracteriza salmos de sabedoria. Então, olha quanta coisa em comum, ó. O Salmo 111 acaba, o 112 dá continuidade a ele, os dois são acrósticos, os dois começam com aleluia, louvado seja Yahvé, e ambos os salmos são qualificados como salmos de sabedoria, porque enfatizam o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, entendeu? Porque que salmos que enfatizam o temor são salmos de sabedoria. Isso você vê em 111, 5, 10 e 112, 1. Existe mais paralelismo. Por exemplo, uma coisa interessante, ó. No Salmo 111, o louvor de um Deus temível e tremendo em obras e caráter. O nome de uma pessoa, a gente perdeu um pouco isso no Ocidente, tá? Mas ele revela muito, ele revela o seu caráter, a sua natureza. Não é apenas distinguir a pessoa, porque tem pessoas que têm o mesmo nome. Tem o Ricardo Bueno, tem o Ricardo Correia, tem o
o Ricardo Júnior. Mas olha como o nome associa ou à natureza, ou ao caráter, ou alguma coisa. Quando você fala Ricardo, a pessoa pode pensar, é o Ricardo pastor? É o Ricardo agrônomo? É o Ricardo, filho do pastor Ricardo? É o Samuel, o Samuquinha do João Vitor? Ou é o mini Samuel da Jéssica? Ou o Samuel pastor? Então, o nome, ele diz mais sobre a pessoa, mas ele também fala de caráter. Porque na sua mente, quando vem um nome, você lembra também das características daquela pessoa. Então, esse Deus temível é tremendo em obras e caráter. Está o Salmo 111, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Fala das suas obras. Agora o Salmo 112 mostra que o homem que teme a Deus é também, ele é abençoado, ele é bem-aventurado. Então Deus é louvado pela sua natureza, seu caráter, suas obras, e o homem que teme a Deus também é louvado. Não louvado em ser adorado, tá, irmãos? Mas ele é abençoado pelas pessoas. Será que é verdade? Sim. Quando você lembra de alguém de caráter, alguém que teme a Deus, você ora por ele. Você louva a Deus por dar de presente aquela vida para você. Então, o homem que teme a Deus, ele é abençoado também. O Salmo 111, 3 diz que a justiça de Deus permanece. E o Salmo 112, 3 e 9 diz que a justiça do homem que teme a Deus permanece também. Sua memória não é apagada. Olha que coisa legal, rapaz. Você é motivado por gratidão a Deus, por amor a Deus, você é motivado a usar os seus talentos, mas você também é motivado a fim de deixar um legado que honre a Deus, glorifique a Deus, e a sua memória não seja apagada. O Salmo 111, 4 diz, o Senhor é benigno e misericordioso. O Salmo 112, 4 diz, o homem que teme a Deus é benigno e misericordioso. Está vendo? O Salmo 111 diz, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. O 112 diz, o homem que teme a Deus é benigno, é misericordioso. O que você está percebendo? Que os atributos comunicáveis de Deus reverberam na vida do homem que teme a Deus, em um certo grau. Ele vai se tornando parecido com Deus. E esse é um bom legado para ser deixado. Olha o que diz o Salmo 111, 7 e 8. Os preceitos do Senhor são estáveis. E o Salmo 112, 7 e 8 diz, o homem que confia no Senhor é estável. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É inabalável, é estável. Tem os rumores, as lutas, as rebeliões, isso e aquilo, mas você está lá. O homem que teme a Deus é inabalável, porque ele está sobre um alicerce inabalável. Ele teme a Deus, ele ama a palavra. E o Deus inabalável é o seu fundamento. Você reparou, então, que interessante, né? Que o Salmo 111 mostra Deus sendo louvado pelo seu caráter e suas obras. E o Salmo paralelo, o Salmo 112, mostra esses atributos sendo replicados no homem que teme a Deus. Muito gostoso você ver assim, né? E moral da história, né? É o que está ali embaixo. Quem teme a Deus se torna semelhante a Ele. Que gostoso seus filhos um dia falarem, meu pai era um homem de Deus.
Que os homens aqui são homens, a gente sabe, né? Fisiologicamente são homens, morfologicamente são homens. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu sou homem. Aí eu falei, que você é homem, eu sei. Eu gostaria de saber se você é um homem de Deus. Tem mais curiosidade, ó. O Salmo 112 também, de certa forma, faz uma duplinha com Provérbios 31. Porque o Salmo 111 fala do homem virtuoso. Você pensou que a Bíblia só falava da mulher virtuosa. Mas a Bíblia fala do homem virtuoso. E ele é um paralelo com a mulher virtuosa, lá do Salmo 31. Olha o que diz, Salmo 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada, abençoada. Que bênção uma família assim, onde o pai é louvado por temer a Deus e a mãe virtuosa é louvada por temer a Deus. Me emociono ao ver tanta perfeição na palavra, tantos detalhes que nos levam a louvar esse Deus pelo seu caráter, pelo seu poder, pela sua obra, pela sua majestade infinita. Deus seja louvado, Yahvé seja louvado. A mulher virtuosa encontra a sua dupla lá no homem virtuoso, no Salmo 112. Esse salmo tem uma estrutura, mais uma coisa interessante, é uma estrutura de contraste, ó. Os benefícios de uma vida do temor ao Senhor. Aí é o legado deixado pelos que temem ao Senhor, que você vai encontrar lá no versículo 1 a 9. É uma divisão desproporcional, mas é assim mesmo. O Salmo não é que nem aqueles testemunhos de igreja, né? Ele exalta a vida de temor. E no finalzinho, a segunda parte, ele encerra falando do resultado de uma vida ímpia. É como se as duas partes fossem toda a primeira ali, 1 a 9, e a conclusão fosse a segunda parte. Ele interrompe abruptamente, mostrando o contraste da vida do ímpio. Não interessa se ele deixou dinheiro, fazenda, riqueza, vai ser tudo em vão. Tudo ficará. E ele será esquecido um dia. Ele também tem uma estrutura cíclica. O que é isso? As qualidades do homem que teme ao Senhor estão intercaladas com o resultado dela. Essa é a estrutura cíclica. Por exemplo, ele fala, o homem que teme ao Senhor é benigno. Aí depois ele fala, o resultado. Por isso a sua descendência será poderosa, por isso. Então é uma estrutura assim. Ele diz como é o homem que teme a Deus e o resultado. Como é e o resultado. Aí eu optei por ir fazendo isso naturalmente no texto. David Murray, ele faz de forma tópica. Ele põe todas as características e depois ele põe todos os benefícios ou o resultado disso. Tanto faz, o conteúdo é o mesmo. A introdução dele é, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Obviamente que temer ao Senhor está ligado a trazer o prazer, né, em sua palavra. Tá? O homem que teme ao Senhor e se compraz na sua palavra, é o seu prazer. Isso nos faz lembrar até do Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tem o seu prazer nela. O temor do Senhor é a chave para que o homem de Deus deixe um legado que permaneça. Entenderam isso? Você quer deixar um legado eterno, um legado que permaneça, uma memória que seja lembrada, você tem que temer a Deus. Quando você pensa em Charles Spurgeon, a memória dele permaneceu. Por quê?
Você lembra dele como um homem que ficou rico, charuto? Não, você lembra por causa das suas pregações, sua dedicação a Deus. Jonathan Edwards, João Calvino e outros homens que temeram a Deus e que tinham prazer em sua palavra. Sua memória permanece. Quantos homens viveram na época de Calvino? Ricos, cheios de bens. Cadê a memória deles? Evaporou. Não sabemos nem o que aconteceu com seus filhos, com a outra geração. Mas o temor do Senhor é a chave que um homem de Deus, é a coisa que você mais deixa de preciosa para os seus filhos, para deixar um legado que permaneça, né? O Salmo 112 nos mostra esta realidade ao descrever de forma cíclica as características do homem que teme a Deus. Último detalhe é que o temor do Senhor tem dois aspectos, tá? Transcendente, que é uma profunda reverência. Então, o temor do Senhor tem um caráter transcendente. O que é isso? Quando você olha o poder de Deus, a graça, as suas obras, os seus feitos poderosos. Você não está lidando com o amiguinho lá do botequim, é um Deus todo-poderoso. É o Jeová Jireh. É o El Shaddai. Elohim. Então, quando você olha de um aspecto transcendente para Deus, é como se você quisesse se afastar. Não é isso? É como Isaías: ai de mim, que vou perecer. Meus lábios são impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então esse é o aspecto transcendente, que é uma profunda reverência. Tem gente que defende, você tem que tratar Deus, né? A gente está na graça. Meu, eu estou aqui, cara, quero falar um negócio com você. Não, pode até continuar fazendo isso, problema seu. Mas eu chego diante de Deus, eu dobro meu joelho, eu tremo de respeito, de reverência. Mas se fosse só o aspecto transcendente, a gente ia correr de Deus, né? Mas aí tem um aspecto imanente. Porque esse Deus transcendente, ele se manifestou. E ele mostrou o seu amor. É aquele que estendeu as mãos sobre João e disse: levanta, não temas, sou eu mesmo. Se por um lado, olhar as obras desse Deus nos faria correr de medo, no outro aspecto do temor, a gente ouve a sua voz graciosa, dizendo: não temas. E o aspecto imanente produz em nós um profundo amor que nos aproxima dele. Então, explicar o temor é isso. É um sentimento de profundo respeito, sabendo com quem você está lidando, de quem você está se aproximando, Larissa. Mas, ao mesmo tempo, desejando abraçar os seus pés e beijar e adorá-lo. É isso que é o temor. É isso que ele produz em você. Por isso que, às vezes, o temor, ele, num contexto, está parecendo com medo. E, no outro contexto, ele está parecendo com aquele amor profundo. É por isso, porque ele tem dois aspectos, na verdade. Posto isso, temos a primeira parte do nosso Salmo, Salmo 112, de 1 a 9. Vamos ver os benefícios de uma vida do temor ao Senhor, o caráter e resultados. Nós vamos refletindo versículo por versículo. E o primeiro versículo diz: Aleluia! Ishá que teme ao Yahvé e se compadece nos seus
mandamentos. Aleluia, você já viu? Louvado seja Yahvé. Só que tem o seguinte, irmãos. Quando nós olhamos o nome de Deus, o tetragrama impronunciável, né, que são 4 letras hebraicas, né, Yod, Re, Vav, Re, que é traduzido na sua Bíblia por Senhor, não é isso que está na sua Bíblia? Louvado seja o Senhor, ou aleluia, louvado seja Yahvé, né? Na verdade, aonde está traduzido por Senhor é Yahvé, é o nome de Deus. Yahvé, o tetragrama, as 4 letras impronunciáveis. Alguns pronunciam como Jeová, outro como Yahvé. Repare que tem um no final, como se estivesse respirando, né? Por causa da letra. Mas é porque, propositalmente, Deus é aquele que sustenta e dá a vida, né? O sopro da vida. E Yahvé, ele é muito mais do que Senhor. Quando traduz para Senhor, perde um pouco a força. Realmente, ele é o Senhor. Mas Yahvé é aquele que é. É o eu sou. Em outras palavras, é o Deus presente. Aquele que existe. E aquele que será. Ele é, ele era, e ele será o mesmo. Ele não tem princípio nem fim. O nome Yahvé, ele traduz o Deus presente. Isso tem tudo a ver com o temor de Deus. Porque Deus está presente a todo instante em nossa vida. E Yahvé está conosco. E Yahvé está presente. Por isso que vai bem ao homem de Deus temê-lo. Ele vê tudo que você faz. Ele ouve tudo que você diz. Ele sabe a intenção do seu coração. Diante disso, temos que temer e louvar Yahvé. Yahvé, o Senhor, literalmente seria o Senhor presente, o Deus presente, o eu sou. E aí Filipe andando com Jesus, né? Jesus dizendo, eu vou para o Pai, né? Convém que eu vá. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. É só isso que nos basta. E Jesus diz para ele, eu estou há tanto tempo contigo, Filipe, o Deus presente. E você não me conhece. O anjo Gabriel aparece e anuncia o seu nome. Seu nome será Emanuel. Yahvé, Emanuel, o Deus presente. João, capítulo 14. Jesus fala, vocês saberão que eu sou. Eu sou. E quando vão capturar Jesus no Getsemane, perguntam, cadê Jesus? Jesus dá um passo à frente e diz, quem vocês procuram? Eles dizem, Jesus de Nazaré. E Jesus diz o quê? Eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós, aquele que diz que é, que era e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Eu sou e sempre serei. Yahvé se faz carne, a pessoa de Cristo.
O Deus trino. Elohim. O Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai, mas o Filho também é Deus presente, Emanuel. Quando a gente entende que Deus, Ele é um Deus presente, o Pai é presente também, através do Filho, e o Pai e o Filho se manifestam através do Espírito, mas são pessoas diferentes. Deus está presente, o Emanuel está presente, o Espírito de Deus está presente. Ele continua sendo o Deus presente. O Espírito de Yahvé, Elohim, o Espírito Santo, Deus continua presente e digno de ser louvado e temido no meio da igreja. Quando você vem para a igreja e fica aí no celular, fica aí de conversa fiada, não presta atenção no culto, é como se Deus falasse: eu estou no meio de vocês e vocês não me conhecem. Então, quando o salmo começa, louvado seja o Senhor, é o Senhor Yahvé. Então, louvado seja o Senhor presente. Deus Pai está presente com o seu povo. Deus Filho está presente com o seu povo. Deus Espírito Santo está presente com o seu povo. Deus Trino, Elohim, está presente. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. É o mesmo Deus. O Deus Trino. Quando na sua Bíblia está escrito Deus, com letra maiúscula, e Deus, no original hebraico, é Elohim, na maioria das vezes. Quando está escrito Senhor, com letras maiúsculas, é Yahvé. Então, esse Deus é um Deus trino, que se manifesta ao seu povo. Então, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aí, significa feliz, ser abençoado. E por que que esse homem é feliz? Por que que ele é abençoado? Porque ele teme a Yahvé. Ele não age como se Deus não fosse pessoal, como se fosse um Deus impessoal, que não visse nada, que não tivesse presente, que não se comunicasse, que não se importasse com ele. Para o homem que teme a Deus, Deus é presente. E ele é feliz, porque Deus está com ele. E ele tem reverência e ele tem amor a esse Deus. O tetragrama mostra isso. É o eu sou, o Deus presente, que se manifestou, ou melhor, a sua imagem expressa é na encarnação do seu Filho Jesus. Cristo presente na igreja, conforme foi pregado em 1 Coríntios, o Espírito habita na igreja, o Emanuel. Emanuel. É interessante, né? Igreja neopentecostal é uma doideira, né? Está todo mundo lá sentado na igreja, aí alguém diz assim: ó, eu vi um anjo voando, aí tu... Ela gritaria. Mas Deus está presente, o cara não faz nada. Deus está presente, a pessoa não é reverente. Deus está presente, a pessoa não vai nem no culto. Deus está presente na igreja e ninguém liga. O Emanuel está presente. O Emanuel, cujos anjos escondem a face.
aquele que habita na luz inacessível, aquele que é com o Pai e com o Filho desde o princípio da eternidade, aquele que deu a vida pela sua igreja, aquele que junto com o Pai enviou o seu Espírito, que habita em nosso meio, ele está aqui, e vai bem temer o seu nome. Esse homem que teme a Deus, automaticamente se compraz nos seus mandamentos. Comprazer significa ter prazer. Ele se compraz, porque se ele teme ao Senhor, ele quer conhecer. E é uma faca de dois lados, né? Ele teme, quer conhecer, e se ele conhece, ele quer temer. Então, quanto mais eu temo, mais eu me apego à palavra. E quanto mais eu me apego à palavra, mais eu temo a Deus. O homem que teme a Yahvé, ele investe no seu relacionamento com ele. É aqui que começa a apontar para o legado. Porque é isso que os seus filhos precisam ver em você. Um pai que teme a Deus, ele investe tempo em andar com Deus. Ele não age como se Deus fosse impessoal. Ele vai comer, ele chama os filhos e diz: vamos orar e agradecer ao Senhor. Se ele vai sair, vamos orar e pedir a Deus que nos leve em paz. Se ele vai trabalhar, ele ora: Senhor, abençoa o meu trabalho. E é esse legado de buscar andar com Deus, buscar temer a sua presença, é isso que você deve passar. Para o homem temente a Deus, seu prazer é estar na presença do Senhor, em comunhão com Ele, contemplação e oração, porque isso é ter a vida sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já pensou alguém falar assim: meu pai ganhou muito dinheiro, mas ele foi um tolo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus quer andar com Deus. Se ele quer andar com Deus, ele investe em orar. Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, o Deus encarnado, ele deu o exemplo, querendo e desejando ficar perto do Pai. Ele se retirava, ele ia para o monte, ele orava. E o que ele mostrou aos seus discípulos? Uma das coisas que Jesus mais ensinou é orar. Toda hora aparece lá o texto: Jesus, levantando-se à madrugada, subiu ao monte para orar. Não é porque a filha é menor, ou porque é gostoso subir na montanha e levar mordida de carrapato, não. Jesus se retirava para poder ficar sozinho, orando com Deus, com seu Pai. Esse é o temor do Senhor, a vida de sabedoria. Jó 28 diz: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um paralelismo antitético, aí alunos do RCT. A primeira frase e a segunda trazem um paralelismo do assunto, porém, ali o temor é a sabedoria, um resultado bom. A segunda parte, apartar-se do mal, é o entendimento. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Esse aqui se completa. Eu acho que, na verdade, o outro também. Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele não está dizendo só dos cristãos, daqueles que creem. Se o homem soubesse onde ele está se metendo, ele temeria a Deus. É o princípio do saber. Mas isso é o Antigo Testamento.
Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando como? No temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. A igreja crescia no temor do Senhor. O temor do Senhor produz santidade, produz consolo, produz estabilidade. 2 Coríntios 7,1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Efésios 5,21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O temor de Deus, Pai, é o temor de Cristo, e é o temor do Espírito. Em Efésios, o temor de Deus é chamado de temor de Cristo. Em Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É assim que você deve... Que legado você passa para o seu filho? Você sai de casa e vai pregar. Que droga, vou pregar de novo. Caramba, chegou a minha vez. E os filhos estão dentro do carro vendo. Aí chega aqui e prega. Ó, que maravilha, pregou. Mas você não ensinou eles a temer a Deus. Ah, vou lá tocar de novo. Aqui cansa, toda hora tem que tocar ensaio. Não aguento mais isso. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, todo mundo. Vamos para a igreja que eu vou ter que tocar de novo. Sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Por quê? Porque Ele é o Deus presente. Ele está vendo o seu coração, Ele vê a tua murmuração. Sabe uma coisa que eu aprendi esses dias nas aulas lá de hebraico? Eu aprendi o seguinte, que às vezes Deus pune o homem com a própria murmuração que ele faz. Sabia disso? Ó, Raquel, me dá um filho, senão eu morro. Deus deu o filho, ela morreu no parto. Não é para rir, não, é para temer. Antes de abrir a boca para murmurar. Quem dera caíssemos nesse deserto. Morreu todo mundo no deserto. É isso? Então toma. Cuidado. A Bíblia diz que você não deve se precipitar ao abrir a boca diante do anjo do Senhor e depois não diga, é brincadeira. É brincadeira. Primeira Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, olha, é para você temer aqui essa manhã, olha, se você tem como pai, se Yahvé é seu pai, tá? Yahvé é um título, tá? É um dos nomes, ele se aplica a Deus Pai e reverbera também em Deus Filho, lá no Emanuel e no Deus presente, tá entendendo? Não estou confundindo as pessoas não, tá? Se você invoca como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, o que você tem que fazer? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando uma pessoa mexe com alguém muito maior, né? A gente não tem aquele... Tá maluco, rapaz? Perdeu o quê? Perdeu a noção do perigo? Tá lá um juiz... Não vou dizer quem, né? É aleatório, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos que tem um juiz humano, e aí ele diz assim, para um presidente de uma potência, diz assim, eu vou aí, hein? Você vai ver, eu vou bater em você. O que você vai falar? Rapaz, perdeu a noção do perigo? Está maluco?
Você acha que você não está batendo bem da bola? Deve estar louco. É como se eu chegasse lá, batesse na casa do Anderson Silva. Anderson Silva, não gostei daquela brincadeira sua na luta. Eu vou enfiar paulada em você. Ele ia olhar para mim. Está maluco? Perdeu a noção do perigo? Rapaz, ó, eu dei exemplos extremos. Como você ousa viver murmurando diante de Yahvé, diante do Emanuel, diante do Deus presente, diante do Deus que tudo vê, o Deus Todo-Poderoso, sustentador da vida? Quem é você? Sirva com temor. Andar com Deus e viver na presença dEle, bem como enxergar todas as coisas sob a perspectiva do Senhor, não pode estar desconectado da submissão à palavra. Por isso, o homem temente a Deus tem prazer em refletir na palavra de Deus constantemente. O homem de Deus ama a palavra e tem nela um tesouro inestimável. Então, ele se compraz na palavra. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Oh, salmo maravilhoso. 1 Pedro 2, 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deseje ardentemente. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Chamai Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Errade, o Senhor é único. Ouve, chamar, ouve, preste atenção. Yahvé, o Deus presente, o Senhor, nosso Deus, é Elohim. Yahvé, o Deus trino, é o único. Yahvé é único. Ele é o Deus trino e é o Deus único. Portanto, versículo 6, essas palavras que hoje Deus fala com vocês, Ele ordena que seja colocada no coração de vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o caráter dele, olha o resultado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ele é estável. No devido tempo dá o seu fruto, ele dá fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu vou dar uma palhinha sobre prosperidade depois, no outro versículo. Então, o homem que teme a Deus, ele é praticante da palavra. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí vem o resultado disso. Os primeiros resultados, Salmo 112, 2, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Louvarão também pela vida de seus filhos. Sua descendência será poderosa na terra. Um
dos maiores privilégios do legado é ter filhos abençoados. Deixar bens, herança, dinheiro, de certa forma pode ser bom, de um sentido, mas seu filho não vai ser abençoado só por isso, não. Ele será abençoado se ele temer a Deus. Ele será louvado se ele for temente a Deus. Se a vida de Deus for vista nele. Lembra do paralelo 111 e 112? Porque ainda que ele tenha dinheiro, se ele não tiver a vida de Cristo nele, o seu dinheiro será para a perdição. Mas se a vida de Deus estiver nele, vai ser como o próprio Salmo lá na frente vai dizer: emprestou, dá aos pobres, sua memória ficará para sempre. E ele vai repetir isso, ele vai replicar isso. Os filhos dos homens tementes são influentes, abençoam aqueles que convivem com ele. Esse é o maior fruto de uma longa vida na presença do Senhor. Eu me considero um homem próspero. Lá na Igreja Universal eu não sou próspero. Na Igreja Neopentecostal eu não sou próspero. Mas eu me considero um homem próspero. Porque a bondade de Deus veio sobre as minhas mãos em tudo que Ele me deu para fazer e administrar. Ele fez com que eu fosse bem-sucedido naquilo que Ele me deu. Esse é o fruto de uma longa vida, temendo. Ele prosperará na sua casa, a prosperidade, Salmo 112, 3, a riqueza, a sua justiça permanece para sempre. O foco não está no dinheiro em si. Repare, por exemplo, no Salmo 1, versículo 3, sobre o homem que medita na lei de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto. Olha a prosperidade. E cuja folha não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Conceito bíblico de prosperidade. Eu pus aqui uma definição que eu mesmo dei aqui. A bondade de Deus e sua presença estará em todas as obras de suas mãos. Ele deixará um legado de fidelidade ao Senhor. Eu não me importo se Deus abençoa alguém com algum bem ou alguma coisa. O que importa é que o pouco que Ele der a você, o que Ele der a você, você tem que ser um abençoador. O homem que teme a Deus, ele prospera daquilo que Deus lhe dá, em todos os seus dons, talentos, bens, tudo, a sua própria vida. Esse é um legado. Por exemplo, olhamos para Josué. Josué 1:8, o que é a prosperidade aos olhos de Deus? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué foi bem-sucedido? Foi. O que Deus deu a ele, vai e conquista. Medita nessa lei de dia e de noite. Josué temeu a Deus, e o que Deus deu para ele fazer, ele fez. Ele avançou. Pastores não podem ter um ciúme, vamos assim dizer, do ministério de outrem. Porque Deus dá a cada um algo, Ele quer que você prospere, temendo a Deus daquilo que Ele pôs em suas mãos, Lucas. Tanto na sua casa, no seu pequeno rebanho, quanto na igreja, quanto no grupo de jovens, no grupo de casais, no grupo de idosos. É o que Deus deu nas suas mãos. Tema a Deus, medite na sua lei, dia e noite, e
Você fará o seu povo prosperar e você vai prosperar naquilo que Deus lhe deu. Em certo sentido, a vida piedosa traz grandes recompensas ao servo do Senhor ainda nessa vida, sim, proporcionando bênçãos para os seus filhos. Todavia, lógico, um homem que teme a Deus não vai ser cachaceiro, não vai ficar fumando que nem chaminé, não vai gastar dinheiro fútil. Então, de certa forma, Deus dá sabedoria, Ele administra, porém, o principal, a prosperidade está relacionada especialmente ao avanço do reino de Deus e ao legado espiritual. Qual será a sua memória na igreja? Qual será a sua memória na sua casa? Se você tivesse que escrever uma lápide para o seu túmulo, o que você escreveria? Na lápide da minha mãe, eu tentei escrever algo, mas o cemitério onde nós enterramos ela não podia, era só o nome. Mas eu fui lá para escrever o texto de 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória. Eu ia escrever isso. Talvez combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Samuel esses dias disse, eu ganhei uma herança. Aí está todo mundo lá, qual foi a herança que ele ganhou? Qual foi a herança? Samuel ganhou uma herança, que ganhou carro, ganhou... O que ele ganhou? Ele ganhou uma biblioteca, uma irmã doou uma biblioteca para ele inteira. Mas caiu do céu, assim, dentro da casa dele. Aí ele conta para todo mundo, minha biblioteca, ganhei de herança. Legado. Essa irmã deixou um legado. Ele vai contar para as próximas gerações, para Noemi. Então, com certeza, não fica, a memória ficará. Cada livro que eu dou a ele, assim, é uma memória. Qual legado você deixará para os seus filhos? Outro resultado, direção. O homem que teme a Deus tem direção. Salmo 112, 5 e 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Olha, o homem que teme a Deus, que deixa um legado, ele tem direção. No meio das trevas, Deus dá a luz a ele. É incrível. Na hora que ele fala, agora não tem jeito. Agora não tem jeito. Daqui a pouco, Deus dá a luz no meio da treva. E os seus filhos vão observando isso. Da onde vem essa luz? Primeiro de tudo, vamos orar. Vamos buscar a Deus, vamos orar. E do meio das trevas vem a luz. Aí você vai morrer um dia. Seu filho certamente passará por lutas. As trevas virão. Mas ele vai lembrar, minha mãe, ela, junto com meu pai, quando acontecia isso, eu lembro que eles dobravam o joelho e passavam uns momentos, vinha a luz. O homem que teme a Deus, ele tem luz. E aí vem mais características, repare que está intercalando, características, resultados. Nos versículos 4 e 5, ao justo nasce luz das trevas, agora características, como ele é benigno, é misericordioso, é justo, ditoso, o homem que se compadece e empresta, defenderá a causa em juízo. Olha como é o homem que teme a Deus. Você tem sido assim perante seus filhos, perante a igreja. Ele é benigno, ele pensa o bem, ele é misericordioso, ele é justo, se compadece, empresta, defende o fraco, ele usa de justiça. Então esse homem que teme a Deus é benigno, é misericordioso, justo, vive para servir.
Essa é a vida de Cristo em nós. Reparou? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Repare o paralelismo do Salmo 111, 112. Repare a vida de Cristo e a nossa vida. Cristo veio para servir. Ele foi benigno, ele foi misericordioso. Ele doou. Ele defendeu o justo. O Espírito de Yahvé está sobre mim, porque Ele me enviou para declarar liberdade aos cativos. Deus presente está aqui. Essa é a vida de Cristo em nós. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele compartilha os seus bens e talentos. Ele compartilha. Toda essa generosidade, bondade e compaixão será transmitida ao próximo, especialmente aos seus filhos, a fim de que não vivam para si mesmos. Seus filhos têm que aprender a não viver para si mesmos, viver com o egoísmo. Eles serão uma bênção onde quer que forem. Que o Arthur seja bendito onde ele for. Que seus filhos sejam benditos onde eles forem. É tão gostoso você saber que seu filho é um abençoador também, onde ele vai, onde ele for. A vida de um homem temente a Deus é uma vida de sacrifício vivo, especialmente na sua própria casa. Isso é possível com Cristo. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho em carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o viver de Cristo. Mais resultados. Não se abalará, não temerá os seus inimigos. Versículos 6 e 7. Não, e até o 8. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. A gente não tem muito esse hábito. Eu acompanho, às vezes, notícias de Israel. O povo judeu sabe muito bem o que significa o sopro de vida, a memória de alguém. E naqueles canais, quando um soldado de Israel tomba, é interessante, e vários tombaram nessa guerra. O primeiro-ministro sempre vem ao público, o ministro de defesa também, e eles dizem, pode ser um soldado fulano, tombou em combate, por amor ao seu povo. E aí ele sempre escreve assim em hebraico, que sua memória seja eterna. Não será abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Embora não esteja isento das lutas, ele é estável. Isaías 26:3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você é desestabilizado em casa ou você confia em Deus e tem paz sempre? Você confia no seu perdão, no seu amor, na sua graça. Ele terá um legado eterno. Como resultado, ainda dentro desses versículos, será tido em memória eterna. É o centro teológico do Salmo, que enfatiza o que motiva homens a buscarem a Deus. Teremos um legado perpétuo para a glória de Deus.
Neste salmo destaca 3 vezes essa ideia. No versículo 3, sua justiça permanece para sempre. Será tido em memória eterna, versículo 6b. E sua justiça permanece para sempre, versículo 9b. Ele será honrado, último versículo da primeira parte. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. No hebraico aí está chifre, poder chifre. A gente pensa, chifre. A figura de um animal que luta, um animal que possui chifres. Vamos imaginar aqui 2 touros lutando. E quando um vence, ele balança o seu chifre, a sua cabeça e arrasta o seu pé na areia, mostrando a sua força. Então, o homem que teme a Deus será vitorioso. Seu poder se exaltará em glória. Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Deus não esquecerá do seu trabalho. Esse texto é citado em 2 Coríntios 9, sobre as ofertas e as coletas que são feitas na igreja. Distribuiu, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Conclusão. Salmo 112, 10. A segunda parte é a conclusão. O salmo termina de forma abrupta, com o seguinte versículo: o perverso vê isso e se enraivece. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. A prosperidade de Deus não é a prosperidade do mundo. A vitória de Deus não é a vitória do mundo. O perverso vê isso, se enraivece, range os dentes e se consome. Enquanto a memória do santo, daquele que teme a Deus e deixa isso como legado, sua memória permanece, a do ímpio, sua memória perecerá. Ou seja, tudo que o justo recebe escapa do alcance do perverso. O perverso não tem paz. O perverso não terá salvação. O perverso terá tormento. E nessa terra sua memória será esquecida ou amaldiçoada. Temos exemplos de homens que têm a memória amaldiçoada, enquanto os homens de Deus têm a sua memória abençoada. Adolf Hitler tem a sua memória amaldiçoada. Perecerá. Na verdade, já está perecendo. Um exemplo evidente disso é do justo e temente Mardoqueu, ou Mordecai, no livro de Esther. Um homem temente a Deus. Um homem humilde. Se contrapondo ao soberbo ministro Ramã, que planejou enforcar Mordecai e destruir todo o povo judeu. Sua memória pereceu. E a memória de Mardoqueu foi exaltada. E até hoje Israel celebra a festa em honra a esse dia. Quando um homem temente, Mordecai, e sua querida Esther foram usados por Deus para o livramento do povo judeu. Que sua memória permaneça. Memória de Esther permanece. Memória de Ruth permanece. Foram tementes a Deus. Ruth, a moabita. Raabe, a prostituta. Tamar e muitas outras. E muitos outros homens virtuosos, cuja memória permanece e transmitiu aos seus filhos. Ao ponto do próprio Deus falar de suas memórias, ao dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
que a sua memória permaneça, que você deixe um legado para os seus filhos. Amém? Tema a Deus.